Olá, pessoal. Bom, então nós agora vamos iniciar eh, o tópico sobre diabetes, né? Então, como vocês já sabem, o diabetes, na verdade, não é uma doença, e sim um grupo de doenças ou de alterações metabólicas que tem em comum a hiperglicemia. Essa hiperglicemia, ela pode ser resultante tanto da deficiente secreção de insulina, quanto deficiente ação da insulina, ou então ambos. E qual é a importância de vocês estarem vendo diabetes? Em primeiro lugar, é a primeira causa, concorre para a primeira causa de mortalidade, que é a doença cardiovascular, né? Existe uma alta prevalência, hoje em dia nós falamos em epidemia de diabetes, é subdiagnosticado e o tratamento muitas vezes é insuficiente ou inadequado, cursa com uma considerável morbidade, incapacitações, encurtamento da vida útil, mortalidade prematura e altos custos. E falando em altos custos, vocês veem aqui o estudo da International Diabetes Federation, que mostra que o Brasil encontra-se em quarto, não, quinto lugar em relação a custos com o diabetes e suas complicações, obviamente, né? Bom, então, se diabetes é um grupo de alterações metabólicas, nós temos que saber classificar adequadamente. Então, existe o diabetes tipo 1, que ela é subdividida em imunomediada, que é a mais comum, ou tipo 1A, tipo 1B, que é a idiopática, a tipo 2, que é responsável pela maior parte dos casos que a gente encontra na prática, na clínica, o diabetes mellitus gestacional, cuja prevalência vem aumentando muito, e nunca é demais lembrar que existem outros tipos de diabetes, aqui estão especificados apenas alguns, né? Que, por exemplo, o MOD, que é um tipo de diabetes que não necessita de insulina e que se inicia na infância e ou adolescência, né? Existe o diabetes secundário a outras doenças, como por exemplo a síndrome de Cushing, a doenças de pâncreas exócrino, enfim, é sempre importante saber classificar adequadamente para que o tratamento também seja de uma forma correta. Em relação à fisiopatologia, nós depois vamos ver nas próximas aulas com maior detalhe, mas apenas para lembrar a vocês que o diabetes mellitus tipo 1A, que é aquele imunomediado, ele tem inúmeros fatores envolvidos. Ele tem o fator genético, claro, mas tem também fatores ambientais que são o gatilho do diabetes tipo 1A, né? Existe tanto o ataque celular quanto o ataque humoral. Tudo isso, então, levando à lesão da célula beta e, portanto, à deficiência absoluta de insulina. Já a etiopatogenia do diabetes tipo 2, ele também tem fatores genéticos envolvidos, né? Nós sabemos que, por exemplo, 40% dos pacientes têm pelo menos um parente de primeiro grau com a doença. É um distúrbio poligenético, ou poligênico, perdão, poligênico. Mas além dos fatores genéticos, existem os fatores ambientais, como a idade, obesidade, sedentarismo, alimentação, tabagismo, aquelas crianças que tiveram baixo peso ao nascer, e existe uma forte interrelação entre os fatores genéticos, né, e esses fatores ambientais. Bom, a fisiopatologia do diabetes tipo 2 ela é extremamente complexa do ponto de vista de que existem inúmeras alterações envolvidas, né? Então, assim, para um indivíduo ele chegar a ter diabetes tipo 2, ele passou por algumas
falências, digamos assim, algumas alterações prévias, né? Então, como eu falei, a diminuição da secreção de insulina, deficiência do efeito incretínico, é, um, o, o aumento da lipólise, mas que é resultante da resistência insulínica. Enfim, como vocês veem aqui, existem vários fatores etiopatogênicos envolvidos, né? Além da disfunção da célula beta e da resistência insulínica. E é extremamente importante sempre se lembrar do seguinte, que no momento que você faz o diagnóstico de diabetes tipo 2, esse daqui é o ponto zero, como vocês estão vendo aqui, existiu previamente um período bastante longo, estima-se em torno de 10 anos ou mais, em que havia uma resistência insulínica, mas ainda não havia falência da célula beta completa e que já cursava antecipadamente com glicemia pós-prandial, que muitas vezes não foi diagnosticada. Então, no momento que é feito o diagnóstico do diabetes tipo 2, se parte do pressuposto de que esse paciente ele já deve ter pelo menos 10 anos de síndrome metabólica, resistência insulínica e, portanto, ele já pode ter algumas complicações devido à hiperglicemia pós-prandial que precede a hiperglicemia de jejum. Uma das formas de diabetes é o diabetes mellitus gestacional, que é definido classicamente como intolerância à glicose, diagnosticado pela primeira vez durante a gravidez. Isto pode ou não persistir após o parto, né? Assim, as mulheres que forem diagnosticadas como diabetes mellitus gestacional, elas devem continuar sempre em avaliação após o parto, né? O estudo mais recente que nós temos foi do Brasil, né? Tem vários locais pontuais, mas no Brasil foi de 2000, quer dizer, já tem 20 anos, e a prevalência era de 7,6% da gestação. Estima-se que hoje em dia esse número seja muito maior. Quadro clínico do diabetes, né? Então, você tem a deficiência absoluta ou relativa de insulina, a captação diminuída de insulina ou de glicose, perdão, e essa captação diminuída de glicose, ela vai levar à hipoglicemia intracelular e à hiperglicemia extracelular. Essa hipoglicemia intracelular, ela provoca lipólise e é a responsável pela diminuição da síntese proteica. A hiperglicemia extracelular, ela é responsável pela hiperosmolaridade plasmática e, quando ela excede o limiar renal de excreção de glicose. Isso justifica os sintomas. Então, a lipólise levando à perda de peso, a diminuição da síntese proteica, a fraqueza muscular, a hiperosmolaridade plasmática, a turvação visual e exceder o limiar renal de excreção de glicose leva à poliúria. Mas eu chamo a atenção de vocês que esses sinais e sintomas, eles apenas ocorrem em pacientes com hiperglicemia já acima de 180, né? Então, aqueles períodos em que o paciente tem uma ligeira hiperglicemia, ele é inteiramente assintomático. Bom, quais são os critérios diagnósticos de diabetes? Então, nós podemos utilizar a hemoglobina glicada, podemos utilizar a glicemia de jejum, ou podemos usar o teste oral de tolerância à glicose,
E naqueles pacientes que são altamente sintomáticos, né, com poliúria, polidipsia, polifagia, esses não é necessário nem glicemia em jejum, nem e não se vai pedir um teste oral de tolerância à glicose. Neste pode ser pedido uma glicemia em qualquer hora do dia e se for maior que 200, confirma-se o diagnóstico. Eu gostaria de chamar muita atenção o seguinte, que a não ser nessa situação em que existe uma sintomatologia clássica e evidente, todos os outros testes diagnósticos, hemoglobina glicada, glicemia de jejum e ou glicemia plasmática, eles precisam ser repetidos, né? Bom, esses são os pacientes que são diagnosticados como diabetes, mas existe uma fração da população que tem o que nós chamávamos antigamente de pré-diabetes, né? Ou que atualmente é chamado de categorias de risco para diabetes, que é a hiperglicemia de jejum e a intolerância à glicose. O que é isso? São aqueles indivíduos que ainda não atingiram o critério diagnóstico de diabetes, né? Ou seja, por exemplo, uma glicemia de jejum maior do que 126, mas ele também não tem uma glicemia de jejum normal, né? Então, nessa situação, ele é denominado de hiperglicemia de jejum e é uma categoria de risco aumentada para diabetes. O indivíduo que tem intolerância à glicose, ele é diagnosticado no teste oral de tolerância à glicose com 75 gramas e quando essa glicemia se encontra entre 140 e 199. Um outro critério diagnóstico de categoria de risco para diabetes é a hemoglobina glicada, quando está nessa faixa que ainda não é diagnóstico de diabetes, mas também não é considerado normal, né? E é sempre importante chamar a atenção para o paciente de que quanto mais próximo do limite superior, o risco dele é maior. Então, se você tem um paciente, por exemplo, com uma glicemia de jejum de 102, o risco desse indivíduo vai ser menor do que aquele que tem uma glicemia de jejum de 125, né? Muito bem. Então, se existem vários diabetes, digamos assim, é importante nós sabermos estabelecer corretamente qual é o tipo de diabetes. Se é tipo 1, se é tipo 2, o diabetes gestacional, obviamente, ou se aqueles outros que eu falei, como o MOD, ou um outro que eu não cheguei a citar, que é o LADA, né? E isso, muitas vezes, a gente precisa lançar mão de outros exames. Um dos exames que a gente pode precisar lançar mão é o peptídeo C, naqueles pacientes que estão em uso, que foram colocados em uso de insulina e que por qualquer motivo se questiona se realmente o diagnóstico é diabetes tipo 2. E os autoanticorpos, quando você suspeita que seja um LADA ou um diabetes tipo 1A, né? Em que você vai precisar lançar a mão desses anticorpos. Atualmente, não se recomenda que se faça glicemia para rastreamento populacional do diabetes tipo 2. Recomenda-se usar questionários de risco. Aqui vocês têm um exemplo de um questionário de risco, esse que está aqui especificamente é o questionário da ADA, mas existe um outro que é o FINRISC, tá? Que tem uma boa relação custo-efetividade, ou seja, quando o paciente pontua alto em um desses questionários, ele tem maior chance dele realmente ter uma disglicemia, então ele deve ser rastreado, né? Outras recomendações para o rastreio, então nós vamos ver, são indivíduos que estão acima do peso, que têm, por exemplo, um perfil de síndrome metabólica, quer dizer, colesterol baixo, hipertensão arterial, mulheres que tenham tido diabetes mellitus gestacional, parentes de primeiro grau com diabetes. Então,
esses são recomendações, além daquele de rastreio que eu falei. Então, quando você vai rastrear uma doença tão prevalente, você tem que obedecer certos critérios. Um dos modos pode ser através da aplicação do FINRISK, e o outro é você obedecer esses critérios que são os recomendados tanto pela American Diabetes Association quanto pela Sociedade Brasileira de Diabetes. E em criança atualmente também, porque tem se visto uma grande prevalência de diabetes tipo 2, devido a obesidade, sedentarismo, hábitos alimentares, né? Então também deve ser muitas vezes feitos, né? Em relação àqueles indivíduos que são diagnosticados como risco aumentado para diabetes, né, a recomendação é mudança de estilo de vida. Então, emagrecimento e atividade física. Essa é a recomendação. A metformina ela só é recomendada em situações específicas, quer dizer, quando o IMC é igual ou maior que 35, indivíduos com menos de 60 anos e mulheres com passado de diabetes médio gestacional, né? Já o diabetes médio gestacional, ele tem um critério um pouco diferente daquele que a gente viu anteriormente, e deve ser sempre rastreado entre a 24ª e a 28ª semana. E qual é a importância do diagnóstico e, obviamente, do tratamento? Porque você só trata quem você diagnostica. Por que é importante? Porque se sabe que a única forma de evitar todas as comorbidades, seja nefropatia, retinopatia, morte, infarto agudo, miocárdio, é você diminuindo a hemoglobina glicada. Então, estudos grandes populacionais mostraram redução significativa de complicações quando o paciente era submetido a um controle rigoroso do diabetes, né? Mas quando a gente fala de controle rigoroso, a gente também tem que personalizar esse controle. Ou seja, indivíduos, e para isso existe um bom senso, mas a gente pode usar também esse algoritmo que está aqui. Então, indivíduos que têm uma expectativa de vida pequena ou que já têm complicações muito severas ou outras comorbidades, né? Então, de acordo com o estado do paciente como um todo, você então pode ser mais rigoroso ou menos rigoroso no controle do teu paciente e a meta do controle glicêmico dele. Então, fala-se de uma forma geral que a meta do controle glicêmico deve ser igual ou menor que hemoglobina glicada igual ou menor que 7. Entretanto, obviamente, se você está diante de um paciente, por exemplo, com um câncer metastático, você não vai querer que esse teu paciente tenha um controle muito rigoroso, porque a expectativa de vida dele é bem baixa, né? Então, basicamente, é isso que eu gostaria de mostrar para vocês nessa aula introdutória, e eu espero vocês, então, na terça-feira, para a gente entrar em maiores detalhes a respeito do diabetes mellitus, tá? Então, fica aqui também a lista de referências bibliográficas para vocês.